nele. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do primeiro verso. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do primeiro verso. Amém? Diz assim: quando acabou de dizer estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, Jesus, em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe do sacerdote e lhes perguntou: o que me darão se eu os entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Curva a tua cabeça. Meu Pai, aqui, Senhor, está uma parte da tua palavra. E aqui, Pai, precisamos da revelação do Espírito Santo. Pai, peço que o Senhor me use como ministro nessa noite. Para que seja, Pai, vindo diretamente do teu trono, do teu altar, para a vida da tua igreja, Pai. E que nada, Pai, venha proceder de mim, do eu ou do achismo. Mas sim, Pai, revelado pelo Espírito Santo, Pai, ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Pai, nos alimenta nessa noite com a palavra. Edifica, Pai, a nossa vida com o teu poder, a verdade do Senhor e a condução do Espírito Santo. Oramos, Pai, em nome de Jesus. E que suceda, Pai, nessa noite, o crescimento espiritual de nós, a tua igreja. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós sabemos que desde a humanidade, da criação da humanidade após a queda, né, o inimigo de nossas almas, ele vem tramando, ele vem guerreando, ele vem batalhando para nos tirar da presença de Deus. Isso é fato, né? Adão lá em
no jardim do Éden, com a sua mulher. Ali houve uma ação maligna e tirou, né, o homem da presença de Deus. Tanto é que a palavra de Deus fala que destituídos fomos da glória de Deus por causa do pecado. Então, irmãos, daí para cá vem toda uma sequência de ação maligna. Daí para cá vem toda uma conspiração. Daí para cá vem toda uma guerra do mal contra o bem. Nós que estamos na igreja, nós que somos filhos, nós que fomos chamados, nós estamos aqui, vivemos um momento. Talvez nós olhamos com os nossos olhos humanos, naturais da carne, talvez vivemos um momento de paz. Mas a realidade não é essa. A realidade é que o momento no qual nós estamos vivendo não é um momento de paz, é um momento de guerra. Para nós cristãos, são momentos de guerra, são momentos de combate, são momentos de lutas. E muitas das vezes, aonde tem luta, aonde tem combate, tem feridas, tem pancadas. Aonde tem luta, há algum ali que se encontra já desapropriado, já fora da posição de guerrear. Por quê? Porque ele já foi ferido, já foi maltratado. Talvez essa seja um cenário da história de Judas. O propósito dele andou com Jesus, era discípulo de Jesus, mas estava predestinado. Eu quero trazer para a igreja aqui 3 situações no qual uma que a igreja, né, em geral, vive, uma outra que é diretamente, a outra de certa forma indireta, mas eu quero trazer aqui um cenário extraordinário. Que esse cenário precisa ser conosco. Que é essa mulher que ungiu Jesus. Daqui a pouco nós vamos falar dela. Mas vamos entrar então nesse contexto. Judas, então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe do sacerdote e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para o entregá-lo. Irmãos, essa história de Judas, praticamente toda a igreja conhece. Foi justamente a personalidade de quem traiu Jesus. É um homem que andou com Jesus, é um homem que foi chamado para ser discípulo, é um homem que estava com Jesus, permaneceu com Jesus, beijou a face de Jesus, mas por fim o traiu. Hoje, quantos de nós não temos traído Jesus? Quantas pessoas não têm traído Jesus? Judas se ofereceu para trair. Ele se ofereceu para trair Jesus. É algo impactante? É algo impactante. Ninguém foi lá para Judas e aqui, quanto você quer para entregar o seu mestre para mim? Não. Ele se ofereceu para trair Jesus. Hoje em dia, irmãos, as pessoas estão desvalorizando o que é valoroso para nós. A partir desse momento, ou até um pouco antes, Jesus já não significava para Judas mais. Judas não tinha esse valor estimado por Jesus mais. Ele, com o caminhar, ele foi perdendo a sua essência com Deus. Com o caminhar dele, com as coisas mundanas que estavam à volta de Judas, foi descaracterizando ele de Jesus. Isso é perigoso. Aonde nós vivemos hoje não é diferente. No contexto que nós vivemos hoje, profanação,
corrupção. Não está diferente. Precisamos tomar cuidado, nós que somos a igreja do Senhor aqui na face da terra, representamos Deus aqui neste lugar, nós precisamos tomar cuidado para nós não trair Jesus com outros deuses, não trair Jesus com outras coisas, colocar coisas no lugar que era para ser de Jesus. Quantas vezes nós desprendemos de Jesus como aquele menino que perde da sua mãe no meio de uma multidão? Quantas vezes assim não acontece com nós, que estamos aqui dentro da igreja? Perdemos Jesus de vista, soltamos das mãos de Jesus e nos perdemos. Daqui a pouco estamos, onde está? Onde está? Onde está? Irmãos, se ainda notarmos que perdemos a presença de Jesus, ainda há tempo. O problema é se não notarmos que perdemos Ele. Aí está o problema. O problema não seria nem tanto em perder Jesus, mas de não encontrá-lo mais. Judas andou com Jesus, participou da mesa com Jesus, da ceia. Judas estava ali presente, tete a tete com Jesus. Só que em determinado momento da vida, ele deixou a presença de Jesus se afastasse. Em determinados momentos da sua vida, não sei o que foi, mas ele deixou se corromper. Aí vem cá, como a palavra do Senhor fala, 30 moedas de prata. Hoje, como fala aqui em outra passagem, não lembro agora onde é, mas que fala que os líderes religiosos, os sacerdotes, eles compravam, que eles não podiam colocar dentro do templo, porque aquele dinheiro era um dinheiro sujo de sangue, que eles não podiam trazer esse dinheiro para dentro. O que eles fizeram? Eles compraram um terreno e virou um cemitério. Está dando para entender? Então, esse dinheiro que Judas adquiriu por trair Jesus, serviu para ele para alguma coisa? O que mudaria na história de Jesus, essas 30 pratas? De Jesus não, perdão. De Judas. O que esse dinheiro mudaria na história dele? Que benefício Judas teria? Hoje é assim, irmãos. Hoje é assim. Hoje as pessoas estão entregando Jesus por coisas banais. Nem se fosse por coisa de valor. Nessa terra nós não temos nada. Daqui não levamos nada. Não levamos nem o nosso cônjuge. E somos uma só carne. Que benefício que Judas teve? O que 30 moedas era? Uma pessoa que andou com Jesus, uma pessoa que sentou na mesa com ele, uma pessoa que beijava a face de Jesus. Podemos olhar hoje as pessoas traindo Jesus por fama, as pessoas traindo Jesus por isso, por aquilo, por riquezas, por luxo. As pessoas traindo Jesus por coisas insignificantes. Vem cá. Como eu falei para vocês, Judas entregou Jesus por livre e espontânea vontade. Não foi ninguém que foi lá persuadi-lo ou amedrontá-lo para que ele pudesse entregar o seu mestre. Certo? Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 25. Nós vamos voltar lá, tá, irmãos? Pode deixar marcadinho na sua Bíblia aí. Gênesis 25, verso 29. Gênesis 25, verso 29 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom.
Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado e lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Agora vem cá. Qual que é a diferença dessa de Esaú para Judas? Judas entregou Jesus por ele mesmo, por livre e espontânea vontade. Esaú, ele foi, como fala, foi corrompido. Falou: não, você está com fome? Espera aí, você é o filho mais velho. Me dá o seu direito de primogenitura, que eu te dou do meu ensopado. A necessidade de Esaú era física e momentânea. Era física e momentânea. Agora, ele desprezou. Espera aí, vem cá. Não tem valor mais a primogenitura? Tem. Ele desprezou a primogenitura. Só que a diferença dele para Esaú é que de Esaú para Judas é que Judas, por livre e espontânea vontade, ele entregou o seu mestre. Algo mais grave. Não que o que Esaú fez não fosse grave. Foi. Tanto é que ele teve que servir o seu irmão mais novo. E aí? Sabe, irmãos? O que acontece hoje é que as pessoas estão dando valor ao que é insignificante e desprezando o que é santo. Esse é o problema da igreja. Não estou falando do mundo lá fora, não. Dos gentios, não. Estou falando de nós, igreja. De nós, igreja. Estamos desprezando o que é santo, profanando o que é santo e valorizando as coisas supérfluas na vida. Dando ênfase àquilo que não deveria nem chamar a nossa atenção, nem por um segundo sequer. Essa é a realidade. Esse é o problema. Essa é um dos problemas da igreja atual. Já aconteceu no passado. Acontece ainda hoje. Ou seja, a artimanha de Satanás, ela continua sendo a mesma. A linha de Satanás continua sendo a mesma. Mas ainda nós não paramos para nos atentar acerca disso. Estamos ocupados demais com a nossa vida secular. Estamos ocupados demais com os nossos afazeres. Marta. Sabe, irmãos? E deixando o que é santo de lado. Nos entregando ao prazer da carne. Nos entregando ao que é errado, ao que é ilícito, ao que é profano. Espera aí. Quando que somos igreja? Em qual momento que somos igreja? O momento que viemos para o culto? O momento que viemos para um templo? Para receber a palavra? Para adorar? Quando que somos igreja? Quando que somos o corpo de Cristo na face da terra? Qual momento? Se estamos desprezando o que é santo, o que é valoroso para nós. Irmãos, de todas as coisas que vocês chegarem para mim e falar, apresentando o mundo aí fora, até mesmo os anjos, não se compara a Jesus, ao Santo dos Santos, ao Eterno, ao Glorioso, à Majestade. Tudo que vem à sua mente, à sua memória agora, acerca de valor, não se compara ao valor da presença de Deus na nossa vida. Por isso, precisamos fazer menção de que o lugar que nós entramos é santo. A nossa casa, ela precisa ser santa. Se ela não é, ela precisa se tornar.
O meu trabalho, onde eu trabalho, precisa ser santo, porque eu estou lá. Se eu estou lá, aquele lugar precisa ser santo. Na minha escola, onde eu estudo, lá precisa ser santo. Não importa se lá tem uma roda de escarnecedores. Mas aonde está a presença de um filho, de um justo, ali há Deus. Ali há a presença de Deus. Ali há a justiça. Ali há a retidão. E ali há a santidade. Pode não haver santidade, as pessoas à minha volta. Mas em mim, precisa ser manifesto. Judas, em nenhum momento, ele se colocou no lugar de Jesus. Em nenhum momento. Ele profanou o que é santo. Não é nem o que era, ele profanou o que é santo. Perdeu, ao longo do tempo ali, ele perdeu os valores. Por que perdeu os valores? O que aconteceu para esses valores ser perdidos ao longo dessa caminhada? A introdução demais. A introdução demais das coisas seculares, das coisas à volta. A concupiscência dos olhos, da carne, que seja. O que diz depois? Que Judas, ele não se arrependeu. Mas ele foi acometido de remorso. Não é nem arrependimento. De remorso. Irmãos, hoje está assim. A igreja não todo está assim. Sem arrependimento, mas cheio de remorso. Sem valorizar o que é santo, mas valorizando o que é profano. Como que nós iremos entrar no Santo dos Santos? Como nós iremos subir para a glória? Se estamos presos demais à matéria. Se estamos amarrados, aprisionados ao mundo. Como poderemos mudar a história de alguém se estamos travados? Como pode Deus agir na nossa vida se desconectamos dele? Sabe, as coisas, Satanás vem, sabe, sutilmente para tentar nos atrair para o seu manjar. Ele vem sutilmente ali tentando nos persuadir, tentando às vezes nos conquistar com algumas coisas, algumas iguarias, algumas relíquias ou algum bem valioso. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Só que nós não podemos ceder às artimanhas de Satanás. Mas como nós conseguiríamos isso se nós estivermos conectados com Deus? Mas não essa conexão que Judas teve. Uma conexão supérflua, apenas fisicamente, mas não interagindo, não se entregando para ele de coração e alma, espírito, sabe? Mas estando apenas presente com Jesus e com os demais discípulos. Isso não muda a história de um homem. Isso não muda o contexto do homem. Porque o homem ele é mau. O homem ele é mau. Ele foi destituído da glória. Se ele não receber Jesus para voltar para a glória de Deus, para a presença de Deus, ele continua caído. Ele continua caído. Judas, nesse tempo, nesse período, ele estava desconectado de Deus. Ele perdeu a essência. Ele perdeu o valor. Jesus para ele já não significava mais nada. Aí depois que ele viu o que tinha feito, foi lá nos mestres, no sacerdote,
Não arrependido, mas ficou movido pelo remorso. Pegou as moedinhas que ele tinha recebido, foi lá e entregou. Ele não quis receber. Mas eu entreguei um homem justo, inocente. O problema é, irmãos, então tem atos na nossa vida que elas vão perpetuar, sabe? Tem coisas que, se a gente não vigiar, aquilo ali nos condena para o resto da vida, nós perdemos a nossa salvação. O negar a Cristo nos leva a perder a nossa salvação. O negar a Cristo nos leva a perder a presença de Deus. Isso não deve ser um ato da igreja, do povo santo, do povo eleito. O ato de negar a Cristo são daqueles que não têm nem o mínimo de respeito pelo Criador. Só que isso tem acontecido. Estamos trocando o santo pelas coisas erradas, trazendo para a nossa vida certos contextos que não condiz com a vida de um cristão. Aí, como que fica? Você sem conexão com Deus, você sem unção, você sem poder, você sem a presença e totalmente desprotegido. E diga-se de passagem, sem salvação. Se você não o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem salvação. Aí eu quero chamar vocês agora para a vida dessa mulher. Vou ler o contexto de novo para os irmãos. Em Mateus capítulo 26. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Agora eu quero trazer agora para nós a igreja do Senhor que está sobre a face da terra, que tem o poder dele, que tem a unção dele, que tem ousadia, que tem intrepidez, tem temor, tem respeito, tem reverência, né? Para nós agora, o que que essa mulher fez? Chamou a atenção de Jesus. Agora, diga-se de passagem, Jesus, um dos 12, o traiu. Essa mulher nem sabe o que essa mulher fez. Anônima. Aqui nem na Bíblia tem o nome dela. Anonimato. Ela pegou o perfume caro dela, que a Bíblia enfatiza 2 vezes em falar que era um perfume caro. Derramou sobre o alto da cabeça de Jesus quando Jesus estava reclinado à mesa. Você sabe o que que essa mulher fez, além do que Jesus conta aqui? Que ela estava preparando para o sepultamento? Essa mulher, ela agiu espontânea. Foi na espontaneidade que ela ungiu Jesus com perfume. É algo que a igreja precisa ser espontânea. Ser espontâneo.
com Jesus mesmo, nas nossas orações, na nossa entrega. Opa, quando você menos esperar, opa! Jesus já te recebeu na presença dele, porque você foi espontâneo. Essa mulher fez algo valoroso. Talvez nem ela sabia o que ela estava fazendo, mas ela chamou a atenção de Jesus pela espontaneidade dela. Nem questão pelo valor do perfume, mas pelo ato. Quem poderia ter feito isso? Eram os discípulos que andavam com ele. Eram os discípulos que andavam com ele. E Jesus deu exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Será que ninguém ali tinha um perfume no bolso para poder ungir a cabeça de Jesus? Ou poder alegrá-lo, Jesus? Tentar dar uma palavra com Jesus, abraçar Jesus, não com essa falsidade de Judas, mas abraçar mesmo. Senhor, estou contigo aqui. Cadê a espontaneidade dos discípulos num momento difícil para Jesus? Cadê? Onde está? Onde está? Essa mulher chamou a atenção dela. Chamou a atenção dos discípulos por causa do valor agregado ao perfume. Os olhos deles estavam destoados da realidade. Estavam no recurso financeiro, no bem material. Olha só a questão de Judas, olha só a questão dos discípulos. Mas essa mulher não. Essa mulher não se importou com o valor. Essa mulher simplesmente se entregou para Jesus. E hoje, eu quero chamar a igreja para viver uma espontaneidade dessa, como essa mulher, para Jesus. Para Jesus. Não é para o pastor aqui, esse pastor aqui não pode nada, mas para o seu Senhor. Quero chamar a igreja, convidar, convocar a igreja para viver com Jesus algo novo. Algo novo. Seja ele no anonimato ou não, mas faz para Jesus. Faz para Jesus. Jesus recebeu aquele perfume ali com bom grado. Ele recebeu a presença daquela mulher. Quanto de nós tem chamado a atenção de Jesus? Seja pelas nossas orações, seja pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Quantas vezes nós temos chamado a atenção de Jesus para nós com os bons olhos? Porque essa mulher chamou a atenção não só de Jesus, mas também dos discípulos. Mas os discípulos, os olhares deles foram diferentes. Eu e você podemos chamar a atenção de Jesus do bom grado, com as nossas escolhas, com as nossas ações, com as nossas orações. Sabe? Sair do automatismo e ser espontâneo para Jesus. Espontâneo para Ele. Ele nos receber, sabe, alegre. Porque nos desprendemos das coisas terrenas, materiais, supérfluas, para viver algo sobrenatural. Para viver algo santo. Isso eu quero convidar a igreja para viver dessa forma. Viver o santo dos santos, viver algo novo. Sermos revestidos do poder que vem do alto sobre a nossa vida. Temos a ação de Deus sobre nós. Tendo o poder dele sobre a nossa vida. Como diz e volta a repetir, o lugar que eu estou é santo. Ele precisa ser santo. Eu não posso deixar me corromper com as coisas do mundo. Eu não posso deixar me levar pelas coisas do mundo, pelas falácias. Ou pelas ofertas que poderão me surgir durante alguns dias ou durante algum tempo para negar a Cristo.
Que isso pode ser uma realidade hoje e amanhã. E nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, porque nós servimos um Deus vivo, não um Deus morto. Sabe? Nós temos que tomar ciência e consciência daquilo que nós estamos fazendo, a quem nós estamos servindo. Deixando de lado essas coisas que não agrega nada na nossa vida. Não muda nada na nossa vida. E por muitas das vezes nós nos agregamos a isso, vamos agregando coisas na nossa vida que não tem significado, não tem sentido, não tem valor algum. Coisas são supérfluas, profanas, passageiras, como o prato de lentilha que Esaú adquiriu. Foi passageiro, matou a fome dele, mas amanhã estava com fome de novo. E aí? Aí vamos nos corromper de novo? Para nos saciar? Saciar na nossa fome, as nossas paixões, as paixões da carne? Enquanto isso, traindo Jesus. Enquanto isso, trazendo sobre nós deuses. Enquanto isso, trazendo sobre a nossa vida o errado, o profano. Não, irmãos. Chega. É a hora de nós darmos um basta. É a hora da igreja dar um basta naquilo que não provém do Senhor mais. É a hora. E essa hora chegou. Essa hora é agora. Eu quero convidar vocês a viver um sobrenatural. A viver o que essa mulher viveu. Ser espontâneo com Jesus. Não importa se é através da oração, se é através de um ato, se é através de boas obras, não importa. Mas nós precisamos ser espontâneos para Jesus. Nós temos sido? Não precisamos nem responder. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. E este é o momento, irmãos. Este é o momento de mudar a história. Este é o momento de nós agora, virarmos a página. O que foi, foi. O que passou, passou. Agora, podemos encontrar Jesus. Segurar nas mãos dele e não perdê-lo nem de vista. Amém? Feche seus olhos. Curve a tua cabeça. Orem. Se entregue. Esquece o pastor aqui. Esquece o seu irmão do seu lado. Esquece as suas preocupações lá fora. O seu trabalho amanhã, a sua semana, as contas que você tem para pagar. Esquece, porque o lugar que você está é santo. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das suas preocupações, dos temores que você tem. Deus sabe. Aquietai-vos dessas coisas dentro de você. E deixa Ele te conduzir. Ó Pai. Senhor. Por quantas vezes, Pai, nos entregamos a paixões? Por quantas vezes nós traímos o Senhor, Pai, gastando o nosso tempo com aquilo que não edifica? Pai, por quantas vezes na nossa vida não valorizamos o santo? Por quantas vezes, Pai, nós desprezamos o que é valoroso? Porque para o mundo, Pai, o valor está nas coisas, no objeto, na fama, na riqueza do mundo. Mas para nós não, Pai. O nosso valor supremo e maior é a Tua presença. E é disso que nós não queremos perder. É isso que nós não queremos, Pai, desprender. Não queremos, Pai, perder o Senhor de vista, nem por um segundo sequer. Mas valorizá-lo como devemos valorizá-lo. Honrá-lo como devemos honrá-lo. Interagir, Pai, como devemos interagir. Não só pelo estado físico, a presença física, mas pelo estado espiritual. E aqui, como essa mulher foi espontânea, Pai, a ungir a cabeça do Salvador. Nós
nós podemos ser assim também, Pai, com os nossos atos. Ser espontâneo, Pai, e atrair a atenção de Jesus para nós. Atrair os bons olhos de Jesus sobre a nossa vida, Pai. Não o olhar de ira ou de reprovação, mas o olhar de amor e de justiça. Ah, Senhor, é dessa forma que queremos viver, como essa mulher, papai, que entregou para si. Queremos ter uma atitude, Pai, plausível diante de Jesus. Queremos viver, ó Pai, circunstâncias no qual Jesus se agradará. Momentos, Pai, no qual Jesus olha para nós e se alegra. Esse momento é ímpar na vida da igreja. E por muito tempo, Pai, nós perdemos isso, nós valorizamos coisas que não eram para valorizar, coisas sem futuro, coisas sem valor, coisas que não têm significado nenhum na vida do cristão. Sabe, Pai, nós como igreja precisamos nos colocar no lugar de Jesus, no bom sentido. Olhando ele ali, Pai, rodeado de discípulos. Mas durante aquela situação, ele foi orar, voltou e encontrou os discípulos dormindo. Sabe, Pai, no meio dos seus ali, um o traiu. Ainda aquele que beijava o rosto. Sabe, aí nós queremos nos colocar no lugar de Jesus nesse sentido, Pai. Que sentido o Pai fez? Que sofrimento que ele sentiu, Pai, ao ver ele sendo traído por um dos seus? Ao ver os outros discípulos ali a nada fazerem diante de um cenário de guerra, de batalha. Agora nós aqui, papai, como filhos, como servos, enquanto essa mulher ungia Jesus, algo acontecia. Enquanto essa mulher ungia Jesus, algo estava acontecendo. Enquanto Jesus orava, algo acontecia. Nós estamos aqui, Pai, orando ao Senhor e clamando, porque sabemos que algo acontece à nossa volta. Nós sabemos, papai, que grandes coisas o Senhor está realizando, Pai. Pai, enquanto nós nos prostramos diante de Ti, Pai, cenários estão mudando, páginas estão virando, histórias estão sendo recontadas. Ah, papai, enquanto essa mulher ungia Jesus, ó Pai, algo estava acontecendo à sua volta. Talvez nem ela sabia, porque ela não enxergava o lado espiritual. Enquanto Jesus estava orando no monte, ele enxergava as coisas. Oh, Pai. Nós precisamos, Senhor, de uma entrega total, Pai. Jesus ali, Senhor, no Getsêmani, ele disse: levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ah, Pai, é doloroso, é triste. É triste. E quantos, Pai, não têm traído o Senhor? Quantos, Pai, não têm adorado outros deuses? Quantos, papai, não têm trocado, Pai, o valor do Senhor pelas coisas do mundo? Desprezado, Pai, o que é santo, profanado aquilo, Pai, que
é santíssimo. E nós, como igreja, nessa noite aqui, Pai, nós buscamos, ó Pai, uma interação com o Senhor, Pai, espontaneidade, Pai, na nossa existência aqui na terra. Sermos diferentes do que fomos. Temos inovação no Espírito, um renovo do Senhor. Enquanto estamos aqui orando, Pai, o Senhor muda a história, contexto e cenário. Enquanto clamamos, nos entregamos para o Senhor, Pai, na totalidade. O Senhor entra com o poder do Senhor na nossa vida, tirando a tristeza, a amargura, ressentimento, ódio, qualquer outro sentimento ruins, Pai, do nosso ser. Curando, Pai, o nosso físico, até mesmo a nossa alma. Enquanto oramos, Pai, algo acontece. Enquanto nos entregamos para o Senhor, Pai, Tu realiza, Pai, grandes coisas. E não podemos aqui, Pai, perder essa essência. Não podemos aqui, Papai, perder o Santo dos Santos. Não podemos aqui, Pai, profanar a Tua presença, desprezar a Tua presença. Não podemos aqui, Pai, renunciar, Pai, à santidade do Senhor na nossa vida. Porque sabemos em quem temos crido. Nós sabemos, Pai, da verdade do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está com a Tua igreja, que o Senhor vai permanecer com a Tua igreja, Papai. Até a consumação dos séculos, até o Senhor nos levar para a glória, para a eternidade. Ah, Pai, é nisso que pensamos, é nisso que iremos buscar, é nisso que iremos viver, Pai. O Santo dos Santos e viver na eternidade com o Senhor. E que assim, Pai, o Senhor nos edifica todos os dias na Tua palavra. Renova, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé. Para que não sejamos corrompidos com o mundo. Ou aliciados, Pai. Que os nossos olhos, Pai, não estejam nas coisas naturais e terrenas deste lugar. Mas que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé. Aquele que subiu, rasgou o véu e disse que voltaria para nos buscar. Aleluia. Ah, Jesus, vem mesmo, Papai. Vem sim, Senhor, buscar a igreja santa do Senhor. Vem, meu Pai. Se ainda em nós, ó Pai, tem deficiência, se ainda em nós, ó Pai, tem alguma incredulidade, se algum de nós ainda tem, Pai, algo que precisa tirar, tira de nós, ó Pai. Mas que não venhamos a perder a Tua presença e a santidade do Senhor, Pai. Que não venhamos a vender, ó Pai, ou a trocar aquilo que é santo na nossa vida. Que venhamos todos os dias a valorizar a Tua real presença em nós, em todo o tempo. E que tenhamos, ó Pai, a Tua doce presença no nosso ser, em todo o tempo. Como disse aqui no princípio, Papai, o nosso momento não é um momento de paz, mas é um momento de guerra. Lutaremos, Pai, com as forças que o Senhor nos dá, com as armas que o Senhor nos dá, Pai, contra as hostes espirituais da maldade, para que possamos estar irrepreensíveis naquele dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lembrem-se, reflitam o que é valor para você, o que tem valor para você. Faça uma autoanálise da sua vida. O que você tem priorizado, o que você tem valorizado? Você tem valorizado as coisas lá fora, as coisas supérfluas,
Às vezes você valoriza demais o seu trabalho, às vezes você valoriza demais as coisas mundanas. Está errado. Inversão de valores. É o momento de nós resgatarmos a essência de Jesus na nossa vida. Sermos espontâneos perante Ele. Orar sem cessar. Desprezamos os nossos joelhos no chão para orar. Desprezamos a nossa oração da madrugada para dormir. Desprezamos a nossa oração da manhã agradecendo o dia. Desprezamos a nossa oração agradecendo a nossa refeição. Quantas vezes nós desprezamos? Quantas? Por quanto tempo ainda vamos desprezar? Enquanto você ajoelha e ora, as coisas estão acontecendo à sua volta. Enquanto você agradece pela sua refeição, as coisas estão acontecendo à sua volta. Enquanto você ora por mais um dia, está acontecendo à sua volta. Você pode não estar vendo com esses olhos físicos, porque a guerra ela é espiritual. A guerra é espiritual. Mas as coisas estão acontecendo. Não cesse de guerrear. Não pare de orar. Não tem condições de orar de joelho, estou muito cansado, mas ore em pé. Ore sentado. Pastor, estou indo para o meu trabalho, mas ore a si mesmo, esteja em espírito de oração. Guerreie. Porque assim como Satanás persuadiu Judas, pode tentar nos persuadir também. Assim como Satanás tentou persuadir Jesus no deserto, se ele tentou contra o próprio Senhor Jesus, ele não tentará contra os discípulos dele na terra? Então, o nosso momento não é tempo de paz. Desculpem falar isso para vocês, muitas das vezes ouvimos isso, estamos em tempo de paz. Não. Às vezes a gente olha, tempo de paz é aquele país que não está em guerra. Ah, mas aquele que está em guerra é aquele país que está guerreando um contra o outro, lá fora. Nós estamos no tempo de paz. Não, não estamos. Nós que somos cristãos, nós não estamos em paz. Nós estamos no momento de guerra. Guerrear pela nossa vida espiritual. Guerrear pela nossa família. Guerrear pela igreja. Lembre-se disso. Jesus orou pela igreja dele. Jesus orou pela sua vida. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas faça a tua vontade. A vontade de Deus, do Pai, do Eterno, é que ele passasse por aquela situação. Para que ele nos salvasse. Pelo meio do seu corpo e por meio do seu sangue. Agora vem falar para mim que nós estamos em tempo de paz? Aqui não. Nós estamos em tempo de guerra. E nós somos soldados. Nós somos atalaias do Senhor neste lugar. Somos ou não somos? Deus nos chamou, não foi com espírito de covardia não, irmãos. Tá? Deus nos chamou com o espírito dele sobre a nossa vida. Com a autoridade e poder dele sobre nós. Vamos guerrear. Vamos batalhar. Vamos falar. Vamos romper. Vamos para a rua? Vamos. Mas vamos com o poder de Deus sobre a nossa vida. Não vamos baixar a guarda. Não vamos baixar a cabeça. Não vamos andar como se tivesse sido já derrotados. Nós não fomos. Não fomos derrotados e nem seremos. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira e eficaz. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja dele que está aqui na terra. E não vai prevalecer. Enquanto eu e você sermos os atalaias dele aqui neste lugar. Enquanto eu e você estivermos orando. Enquanto eu e você estivermos nos prostrando diante do Senhor. Enquanto eu e você estivermos nos posicionados na posição que ele nos chamou. Nós estaremos vencendo. Nós estaremos guerreando. Pode até tomar uma pancada aqui. Às vezes está cambaleando, meio mancando. Chama o irmão do seu lado. Ei, me ajuda aqui. A luta está difícil demais. Eu tomei uma. Vem cá, me ajude, me sustenta. Vamos um ajudar os outros, mas vamos guerrear, vamos batalhar, porque a igreja de Deus venceu na terra. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, Pai. Neste lugar, nós te adoramos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome e que hoje, Pai, seja aqui o início de grandes coisas na nossa vida, porque queremos nos posicionar, Pai, como os atalaias do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, que o Senhor esteja à nossa frente, Pai, para ir nos conduzindo, nos guiando, nos direcionando, Pai, colocando em nossos lábios palavras que vêm provendo do Senhor, Pai, em nome de Jesus, para aqueles, ó Pai, que ainda estão perdidos, para aqueles, ó Pai, que ainda estão aprisionados por Satanás, Pai, nós te pedimos do alto, força, sabedoria e poder, em nome de Jesus, para guerrearmos contra as hostes espirituais da maldade, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós sabemos que a nossa
nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Que o Senhor, Pai, nos dê força, nos dê direção e nos leve, Pai, aonde nós precisamos ir. Que o Senhor, Pai, nos dê condição para isso, Pai. Fortaleça a tua igreja, Pai, sobre a face da terra. Que não venhamos, Pai, a trocar do que é santo pelo profano. Não venhamos a trocar, Pai, a tua presença, Pai, pela presença de homens. Que não venhamos a trocar, ó Pai, a santidade do Senhor, Pai, pelo pecado. Mas que venhamos, ó Pai, a nos prostrar diante do Senhor, ó Pai, nos revestir do poder que vem de Ti, Papai, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E que a Tua igreja, Pai, ela vença aqui neste lugar. Vença, Senhor, vença, porque a Tua palavra está sobre a vida da Tua igreja. E nós aqui somos o corpo, Pai, porque Cristo é a cabeça da igreja. E nós estamos debaixo dessa autoridade, Pai, do poder que vem do Senhor sobre a nossa vida. Oramos, consagramos, entregamos a nossa vida para o Senhor. E que o Senhor, Pai, nos coloca, Pai, de novo na posição no qual devemos estar, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Que a bênção de Deus Pai e a comunhão do Espírito Consolador esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. E toda a igreja diz amém. E de paz, e que Deus os acompanhe. Tenham uma semana de vitória, uma semana de conquista, mas também uma semana de guerra. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.